O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Talvez você já tenha ouvido essas palavras muitas vezes, mas existe uma diferença entre conhecer um versículo e realmente descansar nele. O Salmo 23 não começa dizendo que a vida será fácil. Davi não diz que nunca haverá vales, medo ou momentos difíceis. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. E talvez seja exatamente aí que começa a nossa segurança. Uma ovelha não precisa conhecer todo o caminho, ela precisa conhecer o pastor. O pastor precisava conhecer os lugares de alimento, as fontes de água, os perigos do caminho e principalmente conhecer suas ovelhas. Ele sabia quando alguma estava cansada, ferida ou ficando para trás. Quando Davi chama Deus de pastor, ele está dizendo: eu não preciso saber tudo, eu não preciso controlar tudo, eu não preciso enxergar todo o caminho. Eu preciso confiar naquele que está me conduzindo. O salmo continua: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Existe algo muito interessante sobre as ovelhas. Elas são animais extremamente sensíveis. Quando estão assustadas, agitadas ou sob tensão, podem ter dificuldade para descansar e até para se alimentar adequadamente. Por isso, o pastor precisava conduzi-las para um lugar seguro, um lugar tranquilo, um lugar onde elas pudessem parar, respirar e descansar. Pense nisso. Talvez Deus não esteja apenas querendo levar você para um lugar de abundância. Talvez antes disso, Ele esteja querendo ensinar você a descansar. Porque não adianta encontrar um pasto verde se a alma continua desesperada. Não adianta estar cercado de alimento se o coração não consegue parar. Às vezes, a primeira coisa que a graça de Deus faz é nos fazer parar. Nós vivemos em uma época em que tudo parece urgente. Precisamos responder, produzir, resolver e correr, e sem perceber, levamos essa pressa para dentro da nossa vida com Deus. Queremos respostas rápidas, queremos mudanças imediatas. Queremos que Deus nos mostre o próximo capítulo, quando talvez Ele esteja dizendo: filho, primeiro descanse. Você não precisa correr agora, eu estou cuidando de você. Existe também uma imagem muito bonita na vida das ovelhas: o aprisco. À noite, elas eram reunidas em um lugar protegido. Ali havia segurança e cuidado. Enquanto as ovelhas descansavam, o pastor permanecia atento. A ovelha não precisava passar a noite preocupada procurando onde dormir. Ela estava no aprisco. Talvez existam noites em nossa vida que se parecem exatamente assim. Noites em que não conseguimos enxergar o amanhã. Noites em que não sabemos como determinada situação vai terminar. Noites em que a mente cria dezenas de possibilidades. Mas o bom pastor continua cuidando. Enquanto você dorme, Ele continua cuidando. Enquanto você não entende, Ele continua trabalhando. Enquanto você não consegue enxergar uma saída, Ele continua conhecendo o caminho. E talvez seja isso que significa confiar na graça. Confiar não é dizer: eu sei exatamente o que Deus vai fazer. Confiar é dizer: eu não sei o que Ele vai fazer, mas sei quem Ele é. O Salmo também diz: refrigera a minha alma. Que expressão bonita, porque existe um cansaço que acontece por dentro. O corpo continua funcionando, a rotina continua, as pessoas continuam esperando alguma coisa de nós, mas por dentro a alma está cansada. E é nesse lugar que o bom pastor chega. Ele não apenas corrige os nossos caminhos, ele restaura a nossa alma. Ele nos encontra onde estamos, sem exigir que finjamos estar fortes, sem exigir que tenhamos todas as respostas. A graça não diz: fique forte para depois eu cuidar de você. A graça diz: venha como você está. E então, Davi fala sobre o vale. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Perceba, o vale não desapareceu, mas a presença mudou tudo. Talvez você esteja atravessando um vale hoje. Talvez exista uma situação que você não consegue resolver, uma porta que não abre, uma resposta que não chega, uma preocupação que insiste em voltar. Talvez ninguém saiba o quanto você está cansado, mas o bom pastor sabe. Ele sabe onde você está, sabe o que feriu você.
Sabe o quanto a caminhada tem sido difícil. E mesmo conhecendo tudo, Ele continua chamando você para perto. Isso é graça. Graça é quando Deus continua sendo pastor, mesmo quando nós nos comportamos como ovelhas perdidas. Graça é quando Ele nos procura, nos conduz de volta, nos encontra cansados e nos leva novamente para águas tranquilas. Talvez hoje você não precise de uma nova estratégia. Talvez não precise de uma resposta complicada. Talvez precise apenas parar por alguns minutos e lembrar: o Senhor é o meu pastor. Eu não estou sozinho. Eu não estou abandonado. Eu não preciso conhecer todo o caminho. Eu só preciso continuar seguindo a voz daquele que conhece. Então, por alguns instantes, pare de tentar controlar o amanhã. Deixe o amanhã nas mãos daquele que já está lá. Pare de tentar resolver tudo esta noite. Respire, descanse, entregue, porque enquanto você descansa, o bom pastor continua trabalhando. E quando chegar a hora de caminhar novamente, ele estará à frente. E você não precisará caminhar sozinho. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.